Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Quem Vence Conta uma História. E, gente, nova temporada tá sensacional. Vai sair ouro aqui de Quem Vence Conta uma História. E o propósito de Quem Vence Conta uma História é inspirar você a vencer também. E a programação de hoje tá sensacional. Já curte, compartilha, porque você vai compartilhar coisa boa. Hoje, gente, eu tô com o filho do José Antônio, da Aurentina em memória, esposo da Kelly Santana Cruz, pai da Luana, do Matheus, do Henrique de 7 anos. Eu estou com ele, José Cruz. Seja bem-vindo, José. Que alegria receber você aqui. Alegria toda minha. É uma satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E eu espero compartilhar aqui um pouco da minha vida, um pouco da minha história. E muito obrigado. Ah, eu que agradeço. Gente, José Cruz, que tem vasta experiência em grandes multinacionais, aí liderou, viajou mais de 10 países, tem muita coisa para compartilhar com a gente, né, José? É verdade. Eu tive muitas oportunidades na minha vida em desenvolver um trabalho, desenvolver pessoas. Sempre foi uma marca minha, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com equipes. E vamos contar um pouquinho aqui no decorrer aqui da nossa conversa. Uau, José Cruz, que hoje atualmente é consultor financeiro De e, investimentos. e ajuda muitas pessoas aí a realizar os seus sonhos, né, José? Mas Sem eu quero dúvida. conhecer quem que é José. Me conta um pouquinho da sua história. Claro, com o maior prazer. Bom, eu sou de uma família de 10 irmãos, 9 vivos, né? Uau, tá raridade hoje encontrar 10 irmãos, mas antigamente era muito comum, Era né? muito comum, né? E uma família maravilhosa, que é a base de tudo, né? E nasci numa cidade pequena no interior de São Paulo, Junqueirópolis. Aos meus amigos de Junqueirópolis, meu abraço. Faz muitos anos que eu vim para cá, já aproximadamente 40 anos. Junqueirópolis é São Paulo, É, interior de São Paulo. interior de São Paulo. Aproximadamente 40 anos já que eu saí de lá, né? Mas ainda tem meus amigos, tem alguns parentes, né? E desde muito cedo, eu sempre fui assim muito sonhadora, né? A gente é de uma família muito humilde e tinha muitas dificuldades, mas desde pequeno minha mãe é muito inspiradora, né? É minha maior inspiradora, sempre alimentou na gente a esperança e a fé de que se a gente lutasse, a gente iria superar e vencer, né? E ela estava perfeitamente correta. Dona Aurentina, mais Exatamente. conhecida como Dona Tina. Tina, exatamente. Dona Tina. Vocês moravam em cidade, sítio? Nós morávamos numa fazenda eh, de gado praticamente, onde era agropecuária, né, agricultura e pecuária. E a gente foi criado ali naquele mundo, no meio de animais, no meio da natureza. Era uma vida assim muito simples, uma vida muito humilde, Plantava e colhia. sim, e muito pobre de coisas materiais, mas muito rica de amor. Isso era uma Uau, coisa impressionante, né? uau. Falta muito isso hoje em dia na atualidade, né, José? É verdade, é E verdade. agora me conta, como foi essa transição aí da fazenda da roça para trabalhar nessas grandes multinacionais como Grupo Bosch, Itaú, Electrolux? Como que foi essa transição? O que que te deu um insight? Você falou, eu preciso Olha, de ir eh, para a cidade. Como que foi? Conta para nós. eu sempre procurei ver qual era o primeiro passo que eu tinha que fazer para evoluir na vida. Então a gente trabalhava naquela vida muito humilde, mas sempre sonhadora. E eu, como era jogador de futebol, eu era muito bom. E foi uma história bem interessante. Um amigo meu que trabalhava no Banco Itaú foi me buscar de moto no meio da roça. Uau! Eu era goleiro e o banco precisava de um goleiro, né? E eles me chamaram. E a função que tinha para aquele momento era para trabalhar de guarda de banco. Aí eu pensei comigo, bom, trabalhar de guarda de banco e trabalhar na roça, acho que é melhor lá do que aqui. E depois tem um detalhe, eu sempre tinha uma visão de futuro. Eu falei, eu estando ali, eu estou dentro da agência, meu próximo passo vai ser funcionário da agência,
e assim a gente vai evoluindo, né. Então eu sempre pensei no próximo passo, o que que eu teria que fazer para evoluir e para crescer, né. Porque hoje a gente observa que as pessoas querem começar tudo de cima, quer ter tudo muito rápido, tudo muito fácil, e a vida tem um processo, você tem que ir conquistando por etapas, né. Então foi assim que eu fui para a cidade, Ele foi te buscar para jogar no time de do futebol banco. do banco. E aí tinha a oportunidade de trabalhar de guarda de banco. Você tá vendo, gente? Pega esse insight. Quem serve reina. Ele foi lá ser útil numa situação e conseguiu uma oportunidade, né? Exatamente, exatamente. Daí eu trabalhei aproximadamente 1 ano e 5, 6 meses, e depois eu passei a funcionário da agência. E teve uma coisa muito curiosa, Você trabalhou como que na agência? Você a era consultor não, aí eu financeiro, comecei consultor de... antigamente no banco, você iniciava como auxiliar contínuo, Ah, depois você sim. ia para administrativo, caixa, assistente de gerência, eh, e aí teve uma passagem muito interessante que foi muito marcante para mim, que os guardas não eram funcionário do banco, né, eles eram uma empresa terceirizada. Um dia teve uma reunião e um gerente me convidou, eu e um outro colega que trabalhava comigo, para participar dessa reunião. E aí ele falou que os guardas também teriam que abrir conta corrente, ir atrás de cliente a partir daquela data. Só que como nós não éramos funcionários, a gente não podia entrar dentro da agência para abrir conta. A gente tinha que trazer o cliente e convidar um funcionário para fazer o processo administrativo ali, né. E foi muito interessante, porque eu trouxe tanto cliente, eu abri tanta conta, e eu fui um dos destaques dessa campanha, né. Eu fiquei ali entre os 3 sem Uau! ser funcionário da agência. Sensacional. Você pegou a oportunidade e criou a possibilidade, né? Exatamente, De foi isso. ser porque assim, oportunidade tem muitas, né, Uhum, José, mas a possibilidade quem cria é você, né. exatamente. E quando aconteceu essa campanha, para você ver o que que é uma visão, né. Quando eu ia jogar bola, então normalmente tinha os fazendeiros, os plantadores de café, que gostavam de ficar jogando truco na beira do campo, né. E aí qual foi a minha visão? Eu falei: "Vou começar a me aproximar dessa turma". Eu ia jogar truco com os velhinhos. Enquanto eu estava jogando truco e conversando, eu falava: "Olha, quando você for vender o café, vai lá no banco, que eu tenho uma proposta legal para você". E não dava outra. E como eu já ficava na porta do banco, né, que eu era segurança, quando eu via a pessoa chegando: "Opa, e aí, tudo jóia?". O cara já com o chequinho no bolso, já chamava um colega, e tal. Então foi uma fase muito bacana na minha vida, porque, assim, foi a primeira oportunidade que eu tive de mostrar um trabalho. E a partir dali eu comecei a ser observado de uma forma diferente, pelo gerente, por tudo, né. Então aí, foi só questão de tempo para aparecer uma nova oportunidade e a gente mudar de status. Sensacional, José, muito nossa, esse insight é muito legal, né, porque hoje a gente vê as pessoas muito acomodados na empresa, e todo Exatamente. dia tem oportunidade de crescer, né. É verdade. Olha, o mundo de hoje em dia é um mundo de tantas oportunidades que as pessoas acabam até se acomodando. Por quê? Porque elas têm tudo muito fáceis. Por exemplo, eu fui criado de uma forma muito cascuda, né? Como a gente não tinha nada fácil, as coisas teriam que ser conquistadas, né? Então, você tinha que ir atrás. Então, nós somos criados de uma maneira preparada para enfrentar a vida, né? E já o que a gente observa de hoje em dia, a nova geração, é criada com tanta coisa, com tanto conforto, com tanta facilidade, que eles não dão valor a isso. Colocam Sim. dificuldade de tudo, são muito imediatistas, né? Então, você que nos ouve, agarre a oportunidade, planeje o seu futuro, ele depende só de você, não depende dos outros. Uma decisão muda tudo. Muda tudo, tudo. A minha vida foi marcada por grandes decisões, que inclusive a última que eu vou contar no decorrer aqui da nossa conversa, né? Mas depois que eu entrei no banco, eu virei funcionário do banco, eu tomei outra grande decisão. Trabalhei 5 anos no banco, muito legal, os primeiros anos foram tudo maravilha, né. Só que chegou um certo ponto que a coisa estagnou. Aí eu falei: "Não estou evoluindo mais". Aí um dia eu chamei o meu gerente
que eu quero inclusive mandar um abraço para você, Reinor Caetano Pérez, foi um dos melhores líderes que eu tive na minha vida, foi determinante para mim. Cheguei no Reinor e falei: "Reinor, eu quero crescer, eu quero progredir, eu quero evoluir, mas uma cidade pequena, não tem muito Qual movimento". cidade aqui? Junqueirópolis. Junqueirópolis, Junqueirópolis. Junqueirópolis. Aí o Reinor me explicou todo o cenário, falou: "Olha, é uma cidade pequena, aqui não tem muitas oportunidades de movimentação, de promoção, né". Eu falei: "Bom, já que é assim, aqui não tem mais espaço, eu tenho que procurar meu espaço aí no mundo, em algum lugar". Aí, como eu tinha meus irmãos que moravam em São Paulo, eu falei: "Bom, então eu vou embora". Aí ele falou assim: "Calma, vai na minha casa amanhã que a gente conversa". Muito um pai. Ele fez um papel de pai, né. Ele falou assim: "Você é um funcionário importante aqui, que eu gosto demais e tudo mais, só que eu não tenho o direito de segurar a sua vida", né. Pegou, me deu uns dias para eu ir em São Paulo verificar o cenário, como é que estava, tal. Aí eu falei: "Cara, eu já vou para ficar, esse negócio de ir lá e voltar", primeiro o custo, né, que a gente não, Ah, sim, dinheiro era curto, né. sim. São Paulo capital, né? É. Aí eu já tomei a decisão, falei: "Reynor, eu já vou para ficar". Chegando lá eu me viro, falei: "Não é possível que uma cidade naquela época já tinha acho que 7 milhões de habitantes, né, 6 milhões de habitantes, ali tem um lugar para mim, ali há de ter um lugar para mim", né. Aí eu mesmo peguei o formulário, preenchi o formulário da minha demissão, foi um momento, assim, muito difícil para mim. Sabe o que é você preencher a sua própria demissão? Aham, sim. E aí eu comecei a me emocionar, né, e as minhas amigas passavam ali: "Ô Zé, o que que está acontecendo?", "Não, nada, tá tudo tranquilo", eu me segurando firme, né. E eu não queria contar para ninguém, né. Eu queria sair de fininho e tal, né. E aí preenchi meu documento, à noite mesmo eu já peguei um ônibus e vim embora para São Paulo. Nossa, Foi nem se assim. despediu. E a Então, família? a ideia era não se despedir, mas daí ai, ai, eu morava numa república, né, e eu estava lá tomando um banho, daí a pouquinho chegou o mirim do banco com uma bicicleta. "Ô rapaz, o Renor falou que você esqueceu de assinar um documento, você tem que ir lá". A hora que eu cheguei lá, estava todo mundo, foi um momento de muita emoção para mim, né. "Onde você pensa que vai? O que que é isso? O que que está acontecendo?". Aí foi um chororô e tudo mais, né. E Que foi isso. legal, um momento especial. E aí chegou em São Paulo, Eu vim todo sonhador, né, eu peguei um ônibus à noite, chorei bastante, sempre muito emotivo, porque fez aí, uma mala. fiz a minha mochila, né, que não era lá muita coisa também, Quantos e, anos? eu tinha 24 para 25 anos, né, e muitas coisas na minha cabeça, muitos sonhos, mas eu sempre tive uma determinação. Se eu não fizesse alguma coisa por mim, ninguém iria fazer, Uau! ninguém iria fazer. E hoje, eu trabalho numa gestão, que eu vou contar um pouquinho mais adiante, que o nosso diretor fala o seguinte: "O preço que você paga é a vida que você leva, ou a vida que você leva é o preço que você paga, dá na mesma". E é a mais pura verdade. Se eu não tivesse tomado essas decisões importantes na minha em momentos importantes na minha vida, eu não teria chego aonde eu cheguei, Tem né. poder quem age, né? Decisão, né, é isso. Muito legal, José. E atualmente você é consultor de investimento, ajuda muitas pessoas aí construírem e realizar sonhos. Mas antes de ser consultor de investimentos, né, você também passou pela Bosch, Electrolux. pela Electrolux. Conta para mim um pouquinho sobre essa trajetória. Olha, em 2 empresas, eu trabalhei 24 anos em uma e 12 anos na outra. Qual foi a de A de 24? 24 foi a Bosch Continental. Sim. Começou como Continental, e daí eu passei por 5 processos de fusões, Uau! nesses 24 anos. E fusões importantes, hein, fusões de multinacionais. E isso também me deu uma bagagem muito grande, porque era um choque de culturas, né. Você imagina, por E exemplo, você trabalhava no setor comercial? eu trabalhava no setor de after sale, de pós-vendas. Ah, Eu sim, sempre cuidei comercial. de rede autorizada, sempre cuidei da prestação de serviço que atendia o consumidor.
né? Então, de atender o consumidor, eu entendo um pouco. Me tornei um dos grandes especialistas do Brasil nessa área, né? Inclusive por conta da empresa que se tornou uma multinacional. Eu tive a oportunidade de atuar em mais de 10 países. Da América Latina, eu conheço ela inteira, Caribe, e também tive nos Estados Unidos por umas 2 ou 3 vezes, né? Então, tudo isso também me deu muita bagagem, e um crescimento muito forte, principalmente humano, né? Não só material. Uau, Mas eu vi muitas coisas, eu conheci muitas culturas e eu tive muita oportunidade de ajudar muita gente. Isso é o uau. que está mais, assim, guardado com carinho dentro de mim, foi eu ter ajudado muita gente a se desenvolver. Conta para nós uma história que te marcou muito aí nessa trajetória no comercial aí da Bosch Continental. Olha, Um país que você passou sim, a que mais me marcou, sem dúvida alguma, foi no Peru. no Peru. Onde eu fiquei um ano e alguns meses, né? Porque chegando lá, eu fiquei surpreso com o que eu encontrei. Pessoas com condições de trabalho precárias, autoestima baixa, enfim, uma condição de trabalho péssima. E aí eu falei: "Meu Deus do céu". Aí a minha diretora falou assim: "Ó, você vai lá, fica 2 meses, tem que fazer isso, tem que desativar essa área aqui, terceirizar, selecionar os funcionários melhores que fiquem e tal, tal, tal". E eu falei: "Bom, tá bom". Eu não tinha experiência nenhuma internacional, eu não tinha ido nem para o Paraguai. Aí chegando lá, a hora que eu vi aquilo, eu falei: "Como que eu vou fazer isso em 60 dias? Impossível". Aí comecei eu trabalhava até meia-noite, às vezes 2 horas da manhã, preparando material para treinamento, políticas e tal e tudo mais, né. O mercado corporativo não é fácil, Não né? é fácil. E lá tinha uma cultura serviçal. Eh, por exemplo, No Peru. se vinha uma pessoa, um diretor, e via um pessoal que trabalhava lá na fábrica, parece que eles se escondiam. Chegava a se encolher assim, não que os outros maltratavam e tudo mais, mas era Aham. aquela coisa assim, sabe, tipo, Aham. sabe território bem Sim, marcado? Eu estou aqui nesse patamar e você está aqui neste. sim. E eu sempre fui uma pessoa simples, até pela minha origem, né? Então, independente do meu cargo, eu tratava todo mundo igual, né? Eu acho isso muito Aí eu legal, fui essa chegando equidade. e falei: "Meu Deus do céu, nós temos", só para você ter uma ideia, não tinha um banheiro para turma usar. Nas E empresas? eles trabalhavam no meio da fábrica, aquele barulho de máquina batendo e tudo mais, né. Aí eu falei: "Nossa, precisa mudar muita coisa aqui". Eu criei um escritório de lata dentro da fábrica, Uau, aquelas chapa de gabinete, chamei os caras para soldar, pintamos, mas fizemos uma coisa tão bonita. que Comprei um legal. uniforme para as meninas que andavam todas aquelas roupinhas, coitada, né, outras com sandalinha com o calcanhar de fora, até sapato eu comprei para as meninas, montei um ambiente de trabalho bacana, que todo mundo na fábrica queria trabalhar comigo. Uau, que legal. Foi muito bom. Isso faz quantos anos atrás? Ah, Porque isso hoje mudou muito as leis, né? mudou, as leis mudaram muito, né. E isso tem aí, uns 25 anos, por aí, né. Então mudou muita coisa, sem dúvida nenhuma. Mas foi tão gratificante que o dia que eu vim embora, fizeram 3 festas para mim, Uau. eu tive que pagar um excesso de bagagem naquela época, Varig, Varing, porque Varing sumiu, não subiu. existe mais. Infelizmente, era uma Era uma baita de uma companhia aérea, né. empresa Eh, aérea. naquela época os talheres ainda eram de metais, tinha janta, era uma coisa muito gostosa. Voo internacional vinha vinho, servia aquelas coisas. Só que eu tinha que trazer as coisas, porque senão aquilo poderia ser uma desfeita, né. Sim. Mas eu trouxe tudo e foi, assim, muito marcante, por quê? Olha que coisa impressionante. A telefonista, eu deixei como supervisora. O cara que trabalhava limpando lá o piso, virou administrativo. O outro que era técnico virou um consultor de serviços. Então, ou Uau. seja, eu melhorei a vida das pessoas, eu ergui o autoestima deles, né. Então isso para mim foi muito marcante, porque eu fui para fazer uma coisa e acabei fazendo outra, muito maior, né. Então isso para mim foi assim,
Aliás, eu contei esse case na minha entrevista na Electrolux. A minha diretora lá, que era a Tânia, que eu quero mandar um abraço, caso ela tenha a oportunidade de ver isso um dia, uma pessoa maravilhosa também. Eu contei isso na minha entrevista. Foi assim um marco, porque não foi só um trabalho técnico, operacional, de organizar processos, políticas, condições de trabalho. Foi um trabalho de resgatar a dignidade humana, Sim, desenvolver pessoas e erguer a e, autoestima das e eu pessoas. acho isso sensacional, porque todos nós fomos chamados para fazer a diferença, né? Não importa onde nós passamos, né? Propósito, né? Inclusive, quem vence conta uma história é para fazer a diferença na vida de pessoas. Sem dúvida Você nenhuma. veio no lugar certo aí contar essa história inspiradora. Muito E que obrigado. legal! E a vida da gente é como degraus, né? Você foi lá na Bosch, construiu um degrau e você usou esse degrau Eu para sua honrei, entrevista. Foi muito eu legal. honrei. Todo lugar que eu passei, eu entreguei o meu melhor. Uau! Eu nunca fiz por fazer. Eu sempre fiz as coisas com muito amor, com muito profissionalismo, com muita dedicação e nunca esqueci o lado humano. Eu sempre tive um olhar diferente para o ser humano. Então, é gozado que algumas passagens que eu tive aí, funcionários problemáticos, o cara mandava para minha área e falava assim: olha, se esse cara não dá certo lá com o José, não dá mais certo com ninguém. E porque Você eu, lidava bem com as não pessoas. é, eu sempre achei que ninguém era ruim ou mal porque queria. Eu tinha que extrair o melhor de cada um. E como que faz isso, José? Dá essa dica especial, como extrair o melhor das pessoas numa organização e numa empresa. Olha, a primeira coisa, você tem que conhecer as pessoas. Às vezes, numa grande multinacional, você trabalha muitos anos e o seu chefe não sabe nem se você é casado, se você tem filho, qual é o seu problema, se você tem um problema com a esposa, se você tem um problema com o filho. Eu sempre procurei entender muito, conhecer a pessoa na sua íntegra. Saber quem ela é, como é que ela vive, se ela tem filho, se o filho tem um problema. É importante você conhecer isso, porque a sua compreensão também é diferente. Até para você ajudar, para você dar um direcionamento, né? A transparência, o olho no olho, trazer e conversar, o que está acontecendo. Eu acho que quando você mostra isso, você sensibiliza a pessoa também, né? E aí a tendência das coisas é se ajustarem. Ah, eu acho isso sensacional, principalmente as empresas saberem o sonho que a pessoa tem, ajudar a pessoa a realizar aquele sonho, ver que a empresa é uma parceira, né? Uhum. Isso é muito legal, porque as pessoas elas acham que elas trabalham para as organizações e na verdade é aquilo que você acabou de falar, a gente trabalha para nós, né? Você Uhum. sempre dedicou o seu melhor e não foi naquela organização, foi para você, foi para a sua vida. E eu acho isso sensacional. Sem dúvida. E o que eu falo para todo mundo, façam algo mais. Se alguém te pede para fazer alguma coisa, entrega um pouquinho a mais. E sempre vai ter alguém observando. Sempre. Né? Legal. José, com essa inspiração toda, essa trajetória, qual que te dá vigor, força para levantar todos os dias? A gente sabe que tem pessoas que nem levantam, né? Então, você está aí, construiu uma trajetória incrível no mercado corporativo e continua aí como consultor de investimentos. O que que te inspira a levantar todos os dias? Olha, primeiro, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho Fé. Jesus como meu guia. Uau, muito bom. Isso é tudo. Além da família, E minha esposa, família. filhos, né? Minha família, Deus acima de qualquer coisa, né? É, e minha esposa e meus filhos. É por eles que eu acordo, batalho e então minha família é meu grande combustível, é minha inspiração. Um beijo para meus filhos, minha esposa. Estão ansiosos para ver. Sensacional. Fala o nome dela, Kelly. Kelly, minha querida, um beijo, te amo. Luana, minha princesa. Tem até música. A primeira que estreou É, a aí, primeira. paizão. Matheus, é o do meio, né?
Meu querido, já está um rapaz grande. E o Henrique, que é um pequenininho, que tem 7 anos. Olha, sensacional. Um beijo aí para essa família Um beijo, maravilhosa. sem dúvida. Sensacional. José, e família, ela dá um vigor a mais, né? Você compartilhou comigo aqui, um pouquinho antes, que você iniciou a sua vida sentimental após os 40 anos, que você retardou muito. Fala um pouquinho para mim sobre isso, porque eu sei que tem muitos executivos profissionais que estão focados aí em ganhar dinheiro e esquece dessa parte tão Ah, sem importante. dúvida, sem Se dúvida. você tivesse, é que não dá para voltar, né? Mas se você tivesse a oportunidade, se você faria diferente, qual a dica que você dá? Olha, eu acredito muito que Deus tem um plano para cada um. Sim, Às vezes a gente só vai passar a entender isso mais lá na frente. Então não tem o casar cedo e o casar tarde. É o plano que Deus tem para cada um. sim. E eu falo com toda certeza, o meu plano foi perfeito, né? Por quê? Teve um momento na minha vida que eu tinha que me dedicar ao trabalho. Eu tinha que aproveitar a oportunidade que se apresentou naquele momento. Eu tinha que me desenvolver, até porque para eu poder dar um conforto melhor para minha família lá na frente. Então, nesse período, como eu viajava muito, cada dia estava num lugar, houve momentos que eu dormia em aeroporto. Descia de um avião, pegava outro. Ia para um país, ficava lá 90 dias, voltava, ficava 6 meses no outro. A parte que ninguém vê, né? É, então, não tinha condições de você ter um relacionamento com alguém, porque não dava para dar atenção, enfim, era uma vida muito dinâmica, né? Então, eu aproveitei uma fase na minha vida para aprender, adquirir maturidade, me desenvolver, estabilizar um pouco a minha vida, para depois eu começar a pensar num amor, pensar numa família. Aí você conheceu a Kelly, você tinha quantos anos? Nossa, a Kelly foi gozada, né? Numa ocasião como essa de final de ano, eu cheguei na minha casa e era só festa. Eu morava com a minha irmã Alice, que eu quero mandar um beijo também. E meus irmãos todos, um beijo a todos eles. Mas a Alice em específico, eu quero render uma homenagem, porque essa é a nossa segunda mãezona, né? É aquela que me acolheu. A pessoa, sabe aquela pessoa que só tem amor? Uau! A Alice é tudo de bom. Um beijo, minha querida. Daí, essa época de final de ano, todo mundo com as esposas, com as namoradas, aquela coisa toda, né? Eu era solteiro, carro zero. Eu sempre tive cargo de confiança, graças a Deus, eu evoluí na minha vida bastante rápido, né? Então eu tinha uma condição bacana, uma roupinha bacana, enfim. Só que eu sentia que eu comecei a ficar meio triste de uma hora para outra, assim. Sabe quando você sente um Senti um pouco um vazio, vazio? Eu falei, peraí, cara. viu que Ali, a sua costela não a estava faltando uma minha costela. costela estava faltando, né? Aí eu falei, ó, a partir de hoje eu vou ficar de olho. O dia que eu encontrar uma mulher que eu bater e falar, aquela ali vai ser a minha esposa, e não demorou muito, viu? Porque passou essa época de final de ano, aquela coisa toda. Um dia eu tô chegando na empresa, né? Então, tinha o saque à minha esquerda, tinha uma subidinha, e o saque onde ficavam as meninas, né? E a minha área ficava assim à direita. E eu sempre, quando chegava, já dava uma olhadinha, bom dia, meninas. Nesse dia eu olhei, eu via aquele sentadinho, o primeiro dia do trabalho dela, né? Ali aprendendo aquela coisa. E eu falei, nossa, que coisa linda aquela menina, parece um anjo. Ela é belíssima. Um beijo, viu, Kelly? E aí falei, puxa, eu olhei ela de uma forma diferente, eu olhei ela com ternura, né? Foi muito legal. Legal. E você casou com mais de 40 anos, Eu né? casei com 41 anos, já com 41 anos também já tive a Luana, tivemos a Luana. eh, Foi tudo perfeito, foi tudo maravilhoso. E hoje nós. Sensacional. O que que eu quero falar para você? Que às vezes você tem 40 anos aí, tá achando que tá tarde. Não tá, Não, olha, José. Casou depois dos 40, teve 3 filhos maravilhosos, né? E isso é muito legal, né, José? sem dúvida, é uma história muito linda e Deus me deu tudo o que eu mereço, sabe? Tudo na medida certa, no momento certo, tá tudo certinho.
Sensacional. E quem foi a maior inspiração para você aí nessa trajetória? Olha, a minha grande inspiração é a minha mãe. Desde muito cedo, a minha mãe sempre foi a minha grande inspiração, por quê? Ela sempre foi uma mulher muito sábia. A minha mãe, ela não tinha faculdade, ela era analfabeta. Aliás, eu ajudei ela a escrever o nome. Mas a minha mãe tinha uma sabedoria que é uma coisa impressionante. Impressionante. Eu sinto ela presente comigo até hoje, porque assim, em muitos momentos da minha vida que aparece uma situação que a gente tem que tomar uma decisão, eu paro assim e falo, não, minha mãe não ia gostar disso, não. Então, ela criou uma coisa muito forte, assim, não só dentro de mim, mas nos meus irmãos também, né? Mas em mim foi muito marcante, né? E ela sempre erguia o autoestima da gente de uma maneira, ela fazia a gente acreditar na vida, sabe? Pra gente não desistir, que a gente iria conseguir. Vencer. E deu certo. E é Isso é isso. legado, né? Isso é legado. É um legado de amor muito grande, né? E também dentro do campo de inspiração, minha família, né? Então, minha esposa, meus filhos, é por eles que eu trabalho e luto todos os dias. E também você tem que ter uma fé muito grande dentro de você, você tem que acreditar nas coisas, né? Você não pode Lem entrar numa zona de conforto, num comodismo, né? Você tem que querer evoluir sempre, melhorar de vida, enfim. Sim, e lembrando, gente, lembrando que fé é acreditar naquilo que não existe. Você está olhando aí para o cenário, você não está vendo, mas tenha fé, crie, crie, não é, José? Sim, sem dúvida. Porque todo mundo passa por momentos desafiadores e difíceis na trajetória. Sem Conta dúvida. para nós aí um momento desafiador que você passou na sua trajetória e que você venceu. Sem dúvida. Eu passei alguns momentos muito difíceis na minha trajetória, né? Alguns desafios, e que foram muito importantes para o meu crescimento, né? Porque assim, a gente cresce mais nas adversidades do que numa situação comum, né? E teve uma fase, foi exatamente quando eu saí de Junqueirópolis e vim para São Paulo, eu cheguei todo esperançoso, falei, poxa, uma cidade desse tamanho, aqui vai ter muitas oportunidades. E aí que foi a minha decepção num primeiro momento, né? Eu fiquei 5 meses desempregado. 5 Uau! me Aí passava um mês. Tinha 13º naque 13º não, seguro-desemprego. Não tinha isso. Acho que não. Não, não tinha, não tinha. E daí aquela indenização que já era pouco que a gente pegou, já estava indo tudo, né? Metrô, ônibus, e currículo, e tal, e entrevista, e você saía para a rua, ficava o dia inteiro, te dava fome, você tinha que comer ali uma Não tinha coxinha. LinkedIn nessa Que época, vez que era currículo vitae, aqueles papéis. não tinha LinkedIn para falar que trabalhava no Que Itaú. isso. E tem um detalhe, quando você chegava numa indústria e você falava que trabalhava no banco, bancário não era bem visto. Essa foi a minha primeira grande decepção. "Ah, o que que você fala? Eu trabalhei no banco". "Ih, banco". Porque banco era uma característica bem diferente da indústria, né, até da parte burocrática e tal e tudo mais, né. Então, eles não viam aquela experiência como uma coisa, assim, muito positiva. Foi o que eu senti pelo menos, né. E aquilo eu comecei a me decepcionar, né. Mas, na véspera do meu aniversário, dia 22 de agosto de 88, eu por fim, depois de participar de um processo de seleção, aí teve uma cena gozada que eu tive um teste de datilografia. Uau! Do meu lado tinha um cara que a máquina saía fumaça. Eu falei: "Meu Deus do céu, cara, se eu for competir com esse cara em rapidez aqui, para ver quem chega mais rápido, quem termina mais rápido, eu vou perder". Mas aí eu me concentrei e falei: "Eu posso não ser o mais rápido, mas eu vou ser vou fazer bem feito". E foi isso que aconteceu. E aí Pega esse insight. Não precisa ser o mais rápido, precisa fazer bem feito, né, José? exatamente, E é em qualquer qualidade, lugar, né. em qualquer área da vida, é na empresa, é em casa, é no dia a dia. É isso aí, qualidade, né, fazer bem feito, né, responsabilidade. E qual foi o resultado? O resultado foi que eu fui contratado, né. E aí trabalhei 24 anos nessa empresa. Sensacional, essa foi a Bosch. Porque aí é o seguinte, começou como Continental.
Depois a Continental comprou a Metal Frio, virou a Continental Metal Frio. Depois veio a BSHG, que é Bosch Siemens Hausgerät Group, da Alemanha. Sim, A BSH é uma joint venture da Bosch e da Siemens. Aí sim. comprou a Bosch Continental. Aí já teve aquela primeira fusão, mudança de cultura. Depois teve a primeira fusão, que foi Continental com Metal Frio. Depois veio a BSH, que comprou a Continental Metal Qual que é Frio. o produto-chefe da Bosch? Eletrodoméstico. Eletrodoméstico? Não, a Bosch tem vários segmentos. Nesse segmento que eu atuava, a BSHG, era o segmento de linha branca. Uhum. Refrigeradores, Sim. fogões, né? Que começou lá com a Continental, depois foi vindo, né? Ah, sensacional. E a minha parte era sempre a parte de pós-venda, né? Então, eu estruturava a rede autorizada, dava treinamento, fazia credenciamentos, descredenciamentos, desenvolvia políticas. Foi essa Eu acho área. assim, uma das dos segmentos mais importantes de qualquer empresa, pós-venda, porque quem faz pós-venda continua vendendo sempre. Sem dúvida. E todas as empresas que eu trabalhei, eh, elas colocavam sempre o consumidor no centro de tudo. Inclusive a última, que foi a Electrolux, sempre teve o consumidor no centro das coisas. Então, empresa que respeita o consumidor, ela cresce. Aliado à tecnologia, qualidade do produto e tal. Sensacional. José, e atualmente você é consultor de investimentos e tá aí nessa trajetória depois de passar por grandes multinacionais. E o que te motivou? E eu tenho uma outra pergunta também aqui. Qual dica você daria, com vasta experiência, para empreendedores que alimentam aí o sonho de trabalhar em multinacionais? Olha, primeiro, como eu vim parar nessa função que eu estou atual, né, de consultor de investimentos. Após encerrar meu ciclo na última empresa que eu trabalhei, eu fiz uma reflexão muito profunda, da minha vida como um todo, analisei toda a minha trajetória. Você aposentou. Sim, eu sou aposentado, né? Mas aí eu comecei a fazer uma reflexão do tempo que me resta, que é Deus a quem sabe, mas eu falei, poxa, eu não sou mais um garoto, né? Eh, mas eu estou muito bem ainda. Eu confesso para você que eu hoje estou no meu melhor. Sensacional. Eu hoje estou melhor do que eu era há 30 anos atrás. Por quê? Além de eu estar bem de saúde, a experiência que eu adquiri ao longo da vida, mais consciência, então a gente já sabe cortar os atalhos, você já sabe o que que dá certo, o que que não dá, como lidar com as situações, né. Então, quando terminou o meu ciclo na última empresa que eu trabalhei, eu fiz uma reflexão muito profunda, né, o que eu queria para minha vida e tudo mais. Conversei muito com Deus, conversei muito com Deus, pra ele me dar um direcionamento na minha vida, e fiquei um tempo com um silêncio muito profundo comigo mesmo. Pouca conversa, não Sensacional. liguei para ninguém, eu queria assimilar aquilo, Sensacional. porque eu fiquei chateado, não vou negar, né. Fiquei muito chateado, porque Sempre fica, né, quando não, finaliza um sim, ciclo. e até porque eu estava muito bem, né, eu entregava melhores resultados, eu estava num momento, né, enfim, mas não vem a vir ao caso aqui. Eu acredito muito no plano de Deus, Sim, acredito muito no plano de Deus. Falei: "Poxa, agora é o meu momento, agora é que eu vou", né. E aí eu falei: "Cara, eu acho que eu não quero mais ser empregado de ninguém". Comecei a pensar aquilo, né, falei: "Poxa", e aí eu peguei um Uber lá em São Paulo até chegar em Paulínia, e vim aquele negócio na minha cabeça, no meu silêncio ali. Mas você sabe que eu estava num silêncio de paz? Eu e Deus conversando, e eu pensando, aquela calma. Daí eu falei: "Eu vou dar uma retomada legal, vou fazer algo diferente. Eu quero fazer agora algo que eu não fazia". E foi daí que um amigo me convidou, para conhecer a empresa que eu estou atualmente, que é a Demicon, e eu gostei da proposta. Falei: "Ó, a proposta é área comercial". Eu falei: "Tá aí um negócio, né". E eu tenho facilidade de me vasta comunicar e criar, experiência, falei: "Agora eu vou para uma área diferente". Eu que sempre fui sensacional. pós-vendas, agora eu sou vendas. Sensacional. José, e é verdade que
com planejamento a gente consegue conquistar o que a gente quiser, a casa, o carro, o projeto, o objetivo. Conta para nós aí, como consultor de investimentos, Olha, como sem, que funciona? sem dúvida alguma, o grande aprendizado que eu estou tendo todos os dias aqui é que você pode conquistar o que você quiser. As limitações estão todas aqui, ó. O ser humano é carregado de crenças limitantes, de espírito de pobreza. É, gente, é uma coisa impressionante. Então, quando a gente começa a conversar com as pessoas, uma pergunta que eu faço de cara assim é: qual é o seu sonho? O que que você gostaria de conquistar a médio e longo prazo? Aí tem gente que não consegue nem responder. Tem uns que ficam assim pensando, aí outros falam: ó, eu queria ter uma casinha, eu queria ter um carrinho, tudo no diminutivo. Aí o primeiro exercício que eu faço com a pessoa, eu falo: ó, pega a cabeça, fala, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, mas não é uma casa qualquer não, eu vou ter uma mansão. E eu quero fazer uma viagem dos sonhos. Pensa assim que você vai se sentir melhor. E daí eu falo: se você quiser conquistar isso, eu te ajudo. E o meu maior prazer que eu tenho é exatamente quando eu sento com uma pessoa e eu construo um plano para ela. E o consórcio é uma ferramenta maravilhosa. Ela Sensacional. é versátil e ela entra no bolso de qualquer um. Então, ela faz as pessoas acreditarem nos seus sonhos, de Para que aquilo é comprar possível. a casa própria, tem planos a partir de qual valor, José? Olha, tem todo um processo. Depende do valor da casa, depende da sua condição de pagamento. E aí que está a magia do consórcio. Você cria um plano para aquela pessoa começar, depois ela pode ir fazendo um upgrade a partir dos anos, né? Até ela chegar no ponto que ela quer de comprar a casa dela. E Sensacional. acredite, se você é um jovem e quiser fazer um plano para você juntar 1 milhão, eu faço isso para você. Uau! Mas tem que ter Sensacional. disciplina e tem que ter foco e você tem que seguir rigorosamente o seu propósito, o seu objetivo. E o que é muito legal hoje do consórcio, porque ele é uma realização com planejamento, né. As Exatamente, pessoas querem comprar através de financiamento e pagam muito mais juros, né. sem dúvida, E o consórcio ele proporciona, né, uma compra com mais qualidade, né. sem dúvida. Isso é uma informação que poucas pessoas ainda sabem, né? Mas o consórcio, se você faz um financiamento num banco de um determinado imóvel, você pode pagar de 2 a 3 vezes a mais. E no consórcio não. Você paga o valor real daquele imóvel. Então é uma coisa maravilhosa, né? Porque ele cabe no seu bolso, de acordo com a sua condição, você que escolhe o seu plano, então é muito bom. É uma decisão que muda o futuro. Muda, muda, muda por completo. E o consórcio faz as pessoas acreditarem que elas podem, né? Então, E tem planos que encaixa no bolso. exatamente, tem um plano especial para cada um. Sensacional. Se eu quero comprar um carro, por exemplo, e eu te procuro, Eu já tenho um plano para você aí. sensacional. E o que é muito legal, às vezes você precisa de levantar um recurso para realizar um sonho, fazer uma construção. Hoje tem pessoas que fazem até cirurgia plástica, né. Sim, o consórcio é tão versátil, ele te permite fazer tantas coisas que eu teria que ficar um tempo. Nós temos que marcar alguns outros momentos para a gente começar a falar especificamente de todas as possibilidades que tem. Mas você pode construir, você pode reformar, você pode adquirir, você pode alavancar capital, você pode fazer uma aposentadoria imobiliária, você pode alavancar o seu patrimônio e você pode ainda preservar a segurança da sua família. Então, o investidor, o consórcio encaixa perfeitamente. Para quem quer começar a investir, encaixa perfeitamente. Para quem tem sonhos e não sabe por onde começar, procura o consórcio. Então, ou seja, eu monto um plano de acordo com o seu sonho. Sensacional, gente. A Demicon, consultor financeiro José Cruz, a chave do seu sonho, do seu objetivo,
tá aqui. Liga para ele, entre em contato, que tá sensacional. Onde que te encontra, José? Olha, me encontro no meu telefone, no meu celular, Sim. 019 98251 2009, no meu Instagram, meu LinkedIn, né, que depois eu vou disponibilizar para vocês. Teria o maior prazer em atendê-lo. Inclusive, tem agenda saindo daqui, eu já tenho 2 clientes para visitar, boa realização de Sensacional. pessoas. E o que é muito legal também do consórcio, José, é que as pessoas que têm o poder aquisitivo mais elevado são as que mais investem em consórcio, né? Incrível. E- Há um tempo atrás, eu conhecia o consórcio como usuário. Eu sempre Sim, tive o consórcio para trocar o carro. Quando eu entrei aqui na empresa, eu comecei a descobrir os diversos públicos do consórcio. E quanto mais dinheiro tem o cara, mais ele ganha dinheiro com o consórcio. sensacional. Então, para quem tem dinheiro, ele alavanca. Para quem não tem, cria possibilidade. Olha que coisa impressionante. Então, ele atinge Sensacional. todos os públicos. Tá aí, gente, falando em oportunidade, tá aí a oportunidade, mas a possibilidade é sua de criar essa possibilidade aí de realizar o seu Seu sonho, sonho. ligando aí para o José Cruz, que ele vai te atender aí com o maior prazer, com o maior carinho, né, José? Sem dúvida. Sensacional, eu acho Isso virou uma sensacional. espécie de propósito, sabia? Por exemplo, num primeiro momento, eu encarava como uma oportunidade de emprego e tal. Agora virou um propósito. Por exemplo, eu coloco sempre o cliente na frente e eu quero primeiro atender o cliente. Eu penso primeiro no cliente. A minha venda é uma venda consultiva. Então, eu entendo a necessidade, eu entendo o sonho e junto a gente constrói um caminho para que aquela pessoa realize o sonho dela, o objetivo dela. Sensacional. Entender para atender, isso é muito legal. Exatamente, Você conhece a história do consórcio, José? mais ou menos. A história do consórcio, olha, ela iniciou com funcionários do Banco do Brasil. Foi Sim, quando uma fábrica de carros chegou, né, ao Brasil, chegou ao Brasil. Você lembra o nome? Foi a Chevrolet, a Ford? eu acho que foi a Ford, se não me falha a Uma memória. fábrica de carros chegou no Brasil e os funcionários do Banco do Brasil, eles queriam adquirir um carro também, só que naquela época era só para quem tinha muitos recursos. Aí eles fizeram um grupo de funcionários e ali cada um pagava um valor mensal e todos os meses compravam um veículo para determinado funcionário. Uhum. Então, o consórcio é um grupo de pessoas Que ali se juntam que se juntam na com o mesmo realização objetivo, de um objetivo, de um sonho. É sensacional, né? sem dúvida. E outra coisa legal que está acontecendo na empresa que eu trabalho, que é o seguinte, agora ela está virando multinacional. Já Uau! abriu 2 escritórios nos Estados Unidos, né, e já está previsto abrir outros escritórios, na América Latina, na Europa. Por quê? Tem um público muito grande de brasileiros que moram fora do Brasil, que Sim, ganha em dólar, ganha em euro. E os caras investem aqui para o dia da manhã, quando voltar para o seu país, já ter um patrimônio construído ali, né? Casas, carro, fazendas, terras, né? E está crescendo muito. sensacional. José, tem aqui um quadro que é de rapidinhas. Tá bom, Rapidinhas, vamos lá, tem que responder assim, ó, vapt vamos lá. vupt. Gente, olha, pega essa dica aí, consultor de investimentos José Cruz. Entre em contato com ele, por favor, e vai realizar o seu sonho. Não tem desculpinha, né, José? É isso aí. É só ligar. O seu plano eu desenho junto com você. Sensacional. Rapidinhas. José, um livro que mais marcou a sua vida, que fez a diferença e transformou tudo. Porque conhecimento é assim, né? Sim. Olha, eu li alguns bons livros, best-sellers e tudo mais, mas um livro que marcou a minha vida, talvez não tenha sido nenhum best-seller, mas ele marcou a minha vida. Se chama Ilha Perdida. Ilha A Ilha Perdida. Perdida. Nunca ouvi falar. Não, isso tem muitos anos, tá? Por que que esse livro foi marcante na minha vida? Porque esse livro, como é que eu vou te explicar? Foi um momento único que um amigo teve uma demonstração de bondade para comigo,
Impressionante. Eu não tinha dinheiro para comprar livro, né? Eu só estudava com coisa emprestada dos outros. A coisa impressionante. E aí, quando o professor deu esse livro para ler, eu falei, caramba, como é que eu vou ler esse livro? Aí, esse meu amigo, que eu já quero render uma homenagem ao Zé Henrique, ele comprou rapidinho, foi o primeiro que comprou, para dar tempo dele ler e emprestar para mim. Ele leu, me emprestou e nós dois tiramos 10 na prova. Então, ficou marcado pela bondade, né, a solidariedade. Antigamente as pessoas tinham dificuldades, mas elas tinham mais essa coisa de bondade, sabe? De um ajudar o outro, De compartilhamento. compartilhamento. Então isso aí marcou por conta disso. Um grande amigo, é um dos melhores amigos que eu tenho, um amigo irmão, né? Então isso aí ficou marcante, sabe? Porque foi um gesto de bondade, de caridade, assim, de querer ajudar o próximo, sabe? Sensacional. Isso foi no ensino médio ou na faculdade? Isso foi lá no ensino médio. Sensacional. Um filme. Há um filme que eu gostei muito, chama Ben-Hur. Ben-Hur com Charlton Heston, né, porque teve outras versões, né. Esse filme marcou muito, porque foi muito impactante pela história, o roteiro, a pessoa que tinha muita fé em Deus, né, gostava muito da família, naquela época do Império Romano, então além das aventuras que tinha, tem cenas de Jesus, né, quando foi crucificado. Então foi um misto de Sensacional. aventura com religião, com fé, determinação, família, foi perseverança. Marcou muito naquela época esse filme. Tanto é, Eu não conheço esse filme. assista. Tanto é que esse filme, na época, ele ganhou 9 Oscars, né? Então, Charlton Heston, Sensacional. é maravilhoso. Eu coloquei aqui Deus, mas eu já vejo que ele é muito importante aí na sua É vida. o mais importante na minha vida. Eu tenho uma coisa comigo de Deus que é assim, já na barriga da minha mãe, que pensa numa mulher que tinha fé. A minha mãe curava a gente com orações. Porque a gente Sensacional. morava longe da cidade, não tinha recurso. Então, quando ficava doente, era aquelas coisas da roça, do mato, chás e tudo mais, e oração. Minha mãe, ela colocava você no colo, apanhava a mão na sua cabeça e orava. E você ficava bom. Sensacional. Dá essa dica para as mães aí. Deus é tudo. E mãe, olha, Eu já curei meus filhos muitas vezes com oração. Eu creio que a palavra ela é muito poderosa. poderosa. E eu te falo isso. Mães, orem pelos seus filhos. E eu acho assim que é uma ferramenta gratuita que Deus deu, né, José? Se tem um amor próximo ao que Jesus nos pede, é o amor de uma mãe para com o filho. Sensacional. E tem uma palavra que as pessoas confundem muito, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no No céu. reino do céu. Gente, sabe por que essa palavra? Deus ele gosta da riqueza, vai para os céus ricos também. Se você não tem dinheiro, faz consórcio aqui com José, que ele é consultor financeiro, consultor de investimento e vai te ajudar. Mas sabe por que Deus falou isso na palavra? Porque as pessoas, José, não fazem como a dona Tina. Aconteceu o desafio, doença, ia lá e orava. Não, ela já vai na farmácia, ela já compra remédio, ela tenta resolver o problema com todo o recurso que ela tem. Aí, quando acaba o recurso, aí ela lembra que o céu existe, aí já está debaixo da terra. É por isso, gente. Então, por favor, usem essa ferramenta poderosa que é a Gratuita, espiritualidade. né? Gratuita. Que Jesus disse. Veio o desafio, já coloca diante do Todo-Poderoso, Entrega na do, mão de do Deus, de Jesus, Criador. que dá tudo certo, né? Sensacional, José. E quando eu vim para cá, para gravar isso aqui, eu vim conversando com Jesus o tempo todo. Muito bom. E é maravilhoso, porque isso te dá uma calma. Você entrega na mão dele, E ele é o confia. nosso melhor É o amigo, melhor né? amigo, É bom exatamente. demais ter Sem fé dúvida, e ter uma espiritualidade, porque você entende que sem você dúvida. nunca está sozinho, né, José? Nunca está sozinho, você nunca está com um vazio por dentro, porque quando você está com Jesus forte com você, ele segura a onda, né? Ele não deixa você ir para caminhos errados, ele sempre te coloca no prumo, e sempre ele mostra que um caminho melhor, né? Sensacional, incrível. Família. Família é a base de tudo para mim, né? É o alicerce, é a sustentação, né? É o seu porto seguro,
é aquele que você pensa, é o lugar que você tem para voltar, é o lugar que você trabalha, por um bem melhor. Enfim, para mim, família é tudo. Eu sou de família grande, né? E eu tinha um sonho de ter uma família grande também. Acabei tendo três, ainda consegui. Prosperou, gente, depois dos 40 dá Prosperei. tempo. Velho, graças a Arrumou uma Deus. mulher Linda, belíssima, maravilhosa. Um beijo para minha esposa, minha companheira. sensacional. Educação. Fundamental. Fundamental, né? Aliás, a gente E tem vive. 2 tipos de educação, né, José? Acho que é importante falar, a educação do conhecimento e a educação de casa, né. Queria que você Sim. abordasse aí. E essa educação do respeito, ela é fundamental, porque você não vê mais um jovem levantar para uma senhora sentar. Você vai no trânsito, você vê o cara ultrapassar pelo acostamento. Você vai numa fila de supermercado, onde tem lá prioritários idosos, você vê gente na frente. Então, esse tipo de educação é uma coisa que está muito carente no mundo de hoje em dia, né? Os caras vão no trânsito, buzina, grita, xinga, né? Então, assim, o mundo melhor, quem pode construir somos nós. Está tudo na nossa mão. E a educação, essa educação, ela é fundamental. E, obviamente, que tem a educação do conhecimento, que você precisa, né? O mundo está mudando numa velocidade espantosa e que ela também é necessária, né? O que não pode faltar, José, na sua vida? Olha, o que não pode faltar na minha vida é o amor. Sensacional, amor é tudo. E o Brasil? Quais expectativas E, aí para o nosso país? Momento conturbado. assim, o Brasil é um país maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer, acho que uns 10 ou 11 países, eu tenho que fazer as contas aqui, mas são todos da América Latina, Estados Unidos, República Dominicana, México, e depois descendo ali toda a América Latina, né? Toda vez que eu descia em Guarulhos, eu beijava o solo e eu falava, meu Deus do céu, as pessoas que vivem aqui não sabem o país que tem. Até tem uma passagem bíblica de um que foi para o céu, chegou lá e ele falou para Jesus: deixa eu voltar lá para contar para o meu irmão. Que passagem que é essa? Você. Eu não lembro. Aí Jesus falou assim: não, já teve uma oportunidade. Alguém foi lá e falou e ele não acreditou. Então, né? E o brasileiro é a mesma coisa. O brasileiro tem uma mania de criticar o país que mora, e porque não conhece o país que tem. Esse país é maravilhoso e esse país está sendo disputado pelas grandes multinacionais fora do Brasil, as grandes potências. O Brasil hoje está no centro, é o celeiro de alimentação. Aqui tem alimento para o mundo todo, aqui tem riquezas minerais, aqui não tem terremoto. Gente, então o Brasil é um país maravilhoso. Brasileiro que está me ouvindo, ame seu país, respeite seu país e ajude a construir um país, porque quem ajuda a construir um Brasil melhor é eu educando bem meus filhos, você educando os teus, e a gente fazendo a nossa parte, pagando imposto, cumprindo as normas políticas, né? Então, o Brasil é um país maravilhoso. Brasil, sensacional. Eu acho assim que o marketing do Brasil não é muito bom, né? É. O marketing do Brasil não é muito bom por causa dos brasileiros mesmo que não valorizam o país que tem. A partir E, do momento que os brasileiros reconhecerem o país rico, com a maior potência natural da terra, melhora o marketing. Eu tô aqui com o José Cruz, eu gente. quero realizar o seu sonho. Liga para mim que nós vamos montar um Ele plano. que é consultor de investimentos e se você quer dar um upgrade aí na sua trajetória, liga para o José, né? Teria o maior prazer em atendê-lo. Queria que você fizesse aí umas considerações finais para o nosso público telespectador. Sem dúvida. Primeiro, eu quero agradecê-la pelo convite. Ah, foi Foi uma muito maravilha estar aqui bom. conversando com você. Uma pessoa que tem um astral ótimo, faz um trabalho maravilhoso, né? Então, meu muito obrigado. Eu que agradeço. E para as pessoas que te seguem e também os que me seguem também, muito obrigado pela tua atenção. Eu quero levar uma mensagem de otimismo, né? Otimismo, tenha fé primeiramente em Deus, acredite em você, porque no meu dia a dia eu percebo que tem muitas pessoas que deixaram de acreditar nela mesma. Qual é o seu sonho? A pessoa não sabe falar nem o que que ela quer da vida, se ela quer Só ter um carro, você se ela pode quer ter fazer a uma diferença. casa, tal. Então, assim, a minha função virou um propósito.
eu quero ajudar a desbloquear essas pessoas para que elas possam evoluir, progredir, ter o direito de ter as coisas. Você merece ter as coisas, né? Tem Sim. pessoas que não se permitem a ter as coisas. Então, eu quero ajudar você a tirar esse bloqueio, essas crenças limitantes. Eu quero te ajudar você a progredir junto comigo. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe a todos. Sensacional! Gratidão, José Cruz. E esse foi mais um episódio, gente, de Quem Vence Conta uma História. Ah, voltando aqui, eu quero super agradecer os nossos apoiadores de Quem Vence Conta uma História. Supermercado Compre Mais, o supermercado que tem mais ofertas de Cosmópolis e região. Passou por uma ampliação, tá lindo, tá incrível. Quero fazer um agradecimento aqui especial ao Erivaldo da Teclube. Inclusive, Erivaldo vai vir aqui no Quem Vence Conta uma História. Teclube Quatro Irmãos, gente, tá sensacional. A franquia de troca de óleo que mais cresce aqui na região. Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Jaguariúna, Pirassununga, entre outras cidades também. Teclube está crescendo aí de forma sensacional. Quero agradecer a Pano Bianco. Sensacional. A Pano Bianco tem 2 academias maravilhosas aqui na cidade de Cosmópolis, uma na Avenida da Saudade, outra na Rosa Amélia. Sensacional, uma estrutura incrível. Tem todos os tipos de aulas na Pano, tem pilates, tem dança, fit dance. Então, é a academia que vai trazer saúde para você. Gente, Laboratório Samuel Pessoa, você Nossa, que gente está boa, aí hein? adiando os seus exames, por favor, não adie. Eu estava precisando de fazer meus exames. Eu fui lá, fiz um check-up completo no laboratório Samuel Pessoa. Falando nisso, ele tem um programa de check-up que foi do Outubro Rosa. Vários exames, gente, no valor de apenas R$ 130. Também tem um valor de check-up completo também no mês de novembro para os homens. Gente, R$ 130. Tem que cuidar da saúde. Vai lá fazer os seus exames, porque não tem desculpa. Samuel Pessoa, Laboratório Samuel Pessoa é o seu parceiro aí no cuidado com a sua saúde. E quero fazer um agradecimento muito especial também à Unidade Estética, a Lúcia Araújo. A Lúcia cuida de mim com muito carinho. Lá tem a loja da Andresa Magossi, a Jô Sobrancelhas, que cuida da minha sobrancelha, a Cris, que faz limpeza de pele. Sensacional. Se você quer cuidar aí da sua autoestima, da sua beleza, dá uma passadinha na Unidade Estética. E, gente, foi muito bom, José. Gratidão pela sua presença. Trouxe muitos insights aí, Muito obrigado. sensacional. Uma experiência vasta. Muito obrigada. Gostei muito aí de contar a sua história. Quem vence conta uma história, venceu muitos desafios e merece passar aqui. Quem vence conta uma história é um podcast de histórias reais para ajudar você a vencer. Gratidão você que ficou até aqui. Compartilhe esse episódio. Um beijo, até mais. Obrigado.